Olá! Neste vídeo você irá aprender como alimentar uma lista no Portugal. Aqui nós utilizaremos um vetor para fazer o papel de lista. Nesse vídeo nós iremos alimentar e listar esses valores. Nos próximos vídeos nós iremos implementar ações de deleção, alteração e consulta desses dados. E até mesmo, futuramente, iremos transformar isso numa espécie de banco de dados em memória. Vamos lá? Olá! Nós iremos então começar o nosso programinha. Vamos criar aqui um novo arquivo. Mais uma vez, esse Olá Mundo não serve para nada para a gente, então nós vamos apagar isso daqui agora. E nós vamos então começar aqui o nosso vetor. Um vetor, ele nada mais é do que uma coleção de valores. No caso do Portugal, nós iremos utilizar o tipo cadeia, que é o equivalente ao tipo string, em outras linguagens tipo de programação. Então nós vamos declarar cadeia vetor de tamanho 10 e pronto. Esse daqui é o meu vetor. Aqui embaixo eu vou estar atribuindo um valor para esse meu vetor. No caso eu vou falar que o vetor na posição 0 é igual a olá. E aqui embaixo eu vou estar escrevendo esse valor. Então escreva vetor 0. Vamos testar? Então aqui ele escreveu para a gente olá. Porém, dessa forma, a gente está declarando isso daqui de um jeito muito manual e muito amarrado, né? A gente não consegue aumentar nem informar valores aqui diferentes, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um laço de repetição e a gente vai alimentar cada uma das posições desse vetor. Então nós vamos aqui utilizar o laço de repetição para, né? Ou em outras linguagens de programação chamado de for. Para isso, nós vamos criar aqui uma variável chamada tamanho. Então eu vou criar aqui um número, né, que vai ser o nosso tamanho. Então inteiro tamanho igual a 10. Então agora nós vamos fazer o seguinte, para inteiro I igual a 0, enquanto I for menor do que 10, I mais mais. Isso significa que a variável I, que está sendo criada aqui no laço de repetição, começa com 0, enquanto ela for menor do que 10, ela será incrementada. E aqui dentro nós iremos alimentar esse valor. Então nós iremos escrever vetor na posição I é igual a um valor qualquer, igual a olá. Irei apagar aqui o meu valor, minha atribuição. E da mesma forma que eu fiz um laço de repetição para alimentar, eu também vou fazer um laço de repetição para exibir os valores. Então eu vou copiar esse laço, colocar ele aqui embaixo, e em vez de escrever olá, eu vou escrever, quer dizer, em vez de atribuir olá, eu vou escrever o valor. Então escreva vetor na posição I. Vamos testar. Pode ver que ele gerou aqui para a gente, né, tudo junto, tudo concatenado, um monte de olás, né? Vou colocar aqui um espacinho só para ajudar no entendimento. Agora ele gerou aqui para a gente 10 olás. Só uma observação. 10 é o número de posições que esse array possui. Ou seja, não significa que ele vai até o índice 10. Ele vai do índice 0 até o índice 9. Portanto, ele tem 10 posições. Por isso que aqui no nosso laço, a gente vai de 0 até 9. Ou seja, enquanto I for menor do que 10.
Se o i for até menor ou igual a 10, a gente vai ter um erro. Então, vou mostrar aqui agora. Opa, desculpa, menor ou igual. Então, aqui a gente teve um erro de índice inexistente, porque a posição 10, o índice 10 não existe. O que existe é a posição 0 até a 10, totalizando 10 elementos. Então, é isso. Aqui nós estamos alimentando. Porém, a gente tem que pegar esse valor de algum lugar. A gente não pode simplesmente colocar olá para sempre aqui. Para isso, nós vamos utilizar a função leia. Nós vamos fazer o seguinte. Leia no vetor na posição i. Ou seja, o que a gente digitar vai ser alimentado no vetor na posição i. Vamos testar? Então aqui ele já está pedindo o primeiro valor. Então eu vou colocar teste. No próximo eu vou colocar prog. No próximo 1, 2, 3, 4. 1 eu deixei vazio de propósito. 5, 6, 7. Ele listou para a gente aqui embaixo os elementos que eu acabei de informar. Então aqui a gente está alimentando esse vetor, né? É algo bem simples, só que nós vamos utilizar isso daqui para outras ações daqui para frente. Da mesma forma que eu fiz com o para, eu poderia fazer também com com o laço de repetição, né, que é o enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso daqui por enquanto, tá? A gente vai fazer também com o enquanto. Em outra linguagem de programação, ele seria o while, né, o comando while. Então, enquanto, e aí eu vou criar um contador, tá? Eu vou criar aqui um inteiro contador igual a 0. E enquanto contador for menor do que 10, a gente vai fazer leia vetor contador. Para ficar mais fácil, eu vou chamar o contador de i, para a gente ter o mesmo cenário anterior. Então, contador agora se chama i. Opa. Então, i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, eu vou ler o vetor, vou ler um valor, né, para dentro do vetor. E aqui embaixo é muito importante que eu atribua o valor de i, né, que eu incremente o valor de i. Então, eu vou escrever i mais mais. Ou a mesma coisa que eu escrever i igual a i mais 1. Dá na mesma. Isso daqui vai ter o mesmo efeito do anterior. Então eu vou até copiar isso daqui agora, colocar embaixo novamente e dar um escreva no vetor. Vamos testar novamente? Então agora eu vou informar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Só para ficar diferente. 11, 12. Desculpa, aqui você pode notar que aconteceu uma coisa interessante. No final da execução do primeiro laço de repetição, o valor de i já era 10 ou mais. Eu vou dar um escreva em i para você perceber. Então eu vou escrever assim, o valor de i é o valor de i é 10. Olha só. Na última execução, na última vez que o laço de repetição foi executado, o valor de i era 10. Porque na última vez ele era 9, foi feito i mais 1, virou 10. Ele voltou aqui para cima e perguntou, i é menor que 10? Não, i não é menor que 10. Então ele não executou e saiu. Nisso ele veio aqui, continuou a execução e não entrou no meu próximo laço. Então aqui eu preciso fazer com que o meu i seja 0 novamente. Ok? Esse é um cenário muito legal que a gente acabou pegando aqui de forma totalmente no acaso. Vamos alimentar de novo com valores aleatórios.
Pronto, aqui embaixo agora a gente teve a listagem dos valores. Bom, de forma geral é isso. Então, essas são as formas que a gente consegue alimentar um vetor, né? Nos próximos vídeos a gente vai fazer operações de consulta, deleção e alteração dos dados no vetor. E posteriormente a gente vai fazer uma simulação de um banco de dados em memória, com a matriz. Espero que você tenha gostado e fique atento para os próximos vídeos. Valeu!